Olá, eu sou a professora Helena, trabalho na Escola Municipal Cardeal Arco Verde e hoje nós estamos aqui para nós fazermos a nossa primeira videoaula sobre língua portuguesa. Como o aplicativo Reeduque em Casa ainda não está disponível, nós vamos começar trabalhando uma apostila do 6º ano que está lá no site da SME Carioca. Todos vocês têm acesso, basta procurar lá, tá bom? Vamos começar? Vamos começar com uma tirinha? Essa tirinha é do Armandinho. Olhem só. Ele vira-se para uma amiga e diz: ganhei de presente para pintar como eu quiser. É legal usar muitas cores para ficar bem alegre. Isso! Esses livros são ótimos. Eu estou falando da vida. Aqui nós percebemos que tem duas pessoas que parece que elas não estão falando da mesma coisa, elas não estão falando do mesmo assunto. Só que antes de nós começarmos a fazer a análise dessa tirinha, eu queria perguntar para vocês quais elementos vocês conseguem ver nessas tirinhas. Essa é uma tirinha que tem 3 quadrinhos e em cada quadrinho nós temos quantos elementos? Não falo de elementos escritos, eu falo de imagens. Quantas imagens nós conseguimos perceber? Nós temos a menina, isso, que ela não tem nome nessa tirinha. Nós temos o Armandinho. Nós temos um sapinho que está ali só observando. E o Armandinho está segurando algo que nós não sabemos direito o que é. Pode ser um livro, pode ser um caderno, pode ser algo para ele fazer alguma atividade. A gente não consegue perceber bem. O que nós entendemos nessa primeira tirinha é que o Armandinho está conversando sobre a amiga, dizendo que ele ganhou algo e que ele vai poder pintar esse algo do jeito que ele quiser. E ela imagina que ele esteja falando do quê? Olha lá no último quadrinho. Ela diz: esses livros são ótimos. Só que ele responde uma outra coisa. Eu estou falando da vida. Vocês conseguiram perceber que existe aqui um ruído de comunicação? Eles estão conversando, ela está pensando que ele está falando de uma coisa e, na verdade, ele está falando de outra. Vamos agora seguir respondendo as 4 perguntas que estão lá na apostila? Eu coloquei em todos os slides, de novo, a tirinha, que é para vocês, que é para nós podermos observar melhor. A primeira pergunta é essa. Na tirinha, o menino Armandinho conversa com uma amiga. Eles estão falando a respeito do mesmo assunto? Sobre o que eles estão falando? Sobre o que eles estão falando? Eles estão falando da mesma coisa? O que vocês acham? Eu acho que não. Ela está falando do livro e ele está falando da vida. E livro e vida são coisas bem diferentes. Só que tem aí uma ideia de que nós podemos pintar um livro de ilustrações do jeito que nós queremos. E que nós também podemos pintar a nossa vida do jeito que nós queremos. Vamos para a segunda pergunta? Agora, na segunda pergunta. Que recurso gráfico, que parte das imagens da tirinha pode ter levado a menina a esse pensamento? Que pensamento? O pensamento sobre o qual nós falamos na questão anterior. O pensamento de que o Armandinho estava falando que ele poderia pintar no livro, pintar as ilustrações do livro da cor que ele quisesse. Então aqui está perguntando o que levou a menina a pensar que o Armandinho estava falando do livro. O que vocês acham que fez com que o Armandinho passasse essa mensagem para ela? Quem falou o livro que ele está segurando, acertou. É isso mesmo. Olha só, ele está segurando um livro.
ele chega para essa amiga dele e diz: ganhei de presente para pintar como eu quiser. Então é claro que ela vai pensar que ele está fazendo referência ao livro que está com ele. Vamos para a pergunta 3? Segundo o texto, o que o Armandinho pensa sobre a vida? O que ele fala logo de início sobre a vida? Ganhei de presente para pintar como eu quiser. Ele está mostrando para nós que ele acha que a vida pode ter um colorido que ele quiser, que ele é dono da vida dele, ele tem essa autonomia. E eu respondi rápido, né? Nem deu tempo de vocês pensarem, desculpa. Vamos para a quarta pergunta? Questão número 4. A linguagem da tirinha é informal. O que é uma linguagem informal? É aquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia, com pessoas com as quais nós temos muita intimidade. A informalidade marca intimidade, marca descontração, marca leveza. Essa é uma linguagem mais informal. Por exemplo, quando você está conversando com seus amigos, você está conversando com seus familiares, você está em uma praia, você está em um churrasco, você vai ser uma pessoa informal. É igual a roupa. Quando nós vamos para um churrasco, nós utilizamos uma roupinha mais informal. Agora, se nós vamos, por exemplo, a um casamento, a nossa roupa tende a ser mais formal. O que é essa formalidade? Mostra que nós temos que ter uma postura um pouquinho mais séria. Na linguagem também é assim. Então, essa tirinha tem uma linguagem informal, porque afinal de contas são dois amigos conversando. Leia novamente e circule a palavra que no segundo quadrinho é marca da linguagem oral e informal. Qual é essa palavra? Lá no segundo quadrinho. Vocês podem pausar o vídeo e pensar um pouquinho, tá? Antes de eu dar a resposta. Quem falou a expressão é legal, mais especificamente a palavra legal, acertou. Legal é uma palavra informal que nós utilizamos com pessoas com as quais nós temos muita intimidade. E enquanto nós estivermos fazendo essas videoaulas, eu acho muito interessante que vocês tenham um caderno, que vocês coloquem, porque isso é conteúdo de aula. Nós estamos trabalhando a apostila que a prefeitura nos forneceu. Não é o material do aplicativo. Aliás, a gente nem sabe qual é o material do aplicativo. De repente, são essas apostilas aí mesmo. Mas, enquanto a gente não tem acesso ao aplicativo, nós vamos utilizar essa apostila. Então, é o nosso conteúdo. Hoje, por exemplo, nós conversamos sobre linguagem oral e linguagem não oral, formal. Então, é importante que vocês escrevam as respostas, mas sempre respostas completas. Não escrevendo só legal. Escrevam a resposta completa, sempre com verbo, sempre completinha e lembrando que no início a gente usa sempre a letra maiúscula, que no final a gente coloca um ponto final. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Por enquanto, é só isso. Beijos e queijos para todos vocês. Não se esqueçam de que estamos ainda numa pandemia. Não se esqueçam de que precisamos usar as nossas máscaras, lavar bem as nossas mãos e que, como o Armandinho disse, podemos pintar a nossa vida com as cores que nós quisermos. Até mais! Beijo, beijo, beijo!